Olá, bom dia para você que está ligado na Morretes TV. Este é o programa Momento de Fé com o pastor Antônio Nunes. Como que você está? Como que você passou a noite? Tem pessoas que deitam e já dormem. E como é bom quando a pessoa tem essa facilidade de deitar e já pegar no sono, já dormir. Mas já tem outras pessoas que não têm essa facilidade, às vezes fica se batendo na cama, fica rolando e tem dificuldade para dormir. Tem pessoas que dormem um sono só, olha que maravilha, aquele que dorme um sono só. Eu não tenho essa facilidade. Muitas vezes eu demoro para dormir, eu costumo dormir tarde. E às vezes eu levanto várias vezes à noite para fazer as minhas necessidades, mas tem pessoas que têm essa facilidade de dormir a noite inteira, já outros dormem de pingadinho, acordando várias vezes, como eu disse. Tem pessoas que dormem cedo e acordam cedo, principalmente aquelas pessoas que moram na área rural, aquelas pessoas que têm compromissos com criação, criação de galinha, criação de gado. As pessoas muitas vezes têm que levantar bem cedo para abrir lá o galinheiro das galinhas, para pôr a criação para fora, para pastar. Tem aqueles que trabalham durante a noite e tem que dormir pela manhã, tem que dormir durante o dia, principalmente os policiais, que muitas vezes tiram escala à noite, os guardiões, vigias, e até aqueles que trabalham de frentista em posto de gasolina. Existem muitas profissões que as pessoas têm que trabalhar à noite e dormir de dia. Por que eu estou falando isso? A rotina estressante do dia a dia está deixando as pessoas bastante cansadas, bastante estressadas, e é tanta correria, as pessoas correm tanto que não tem um tempo reservado para ter um devocional com Deus. Assim como nós estamos neste momento tendo esse devocional com Deus, tem muitas pessoas que pela correria, o estresse de tanto trabalho, de tantos afazeres, o dia passa, a noite está cansado, amanhece cedo, já sai correndo e não tem um tempinho para reservar para ter um devocional com o Senhor, com Deus. A pergunta para cada um de nós nesta manhã é esta: como que está o nosso relacionamento com Deus? Como que está a nossa vida espiritual com Deus? E nós precisamos ter essa preocupação. Nós precisamos ter um momento que nós venhamos a estar na presença de Deus, fazendo algumas meditações na palavra, fazendo algumas orações. Isso é muito importante que nós estejamos fazendo assim. Nós temos tido tempo para ler a Bíblia? Será que nós temos esse tempo reservado para ler a Bíblia na nossa casa? Ou até mesmo no nosso trabalho, naquela hora de intervalo? Quem sabe quando você vai pegar um ônibus para viajar, você leva uma Bíblia na tua mochila para você ficar lendo durante a viagem? Ou será que a nossa rotina ela está tão intensa que não sobra um tempo para nós estarmos na presença de Deus? E eu quero ler com você agora o Salmos 42. Você que já está aí com a tua Bíblia,
pegue a tua Bíblia e me acompanhe na leitura dos Salmos 42 e depois nós estaremos fazendo a oração intercessória. No Salmos 42, a palavra do Senhor, ela diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermão e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, a salvação da minha face e o meu Deus. Estes salmos aqui, ele foi escrito por um dos filhos de Corá, quando eles tinham sido capturados pelo inimigo, pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e tinha levado eles cativos para a Babilônia, todos os jovens da nação de Israel tinham sido levados cativos para a Babilônia, e o povo de Israel, eles tinham um costume de alguns momentos durante o dia, 1, 2, 3, umas vezes, eles adoravam a Deus, eles se prostravam, e sempre eles tinham como referência o templo de Jerusalém, onde estava a arca de Deus, a arca da aliança de Deus. Então, em direção ao templo de Jerusalém, eles se encurvavam e eles adoravam o Deus vivo, o Deus que eles serviam. Então, o Salmos 42, ele foi escrito por um dos filhos de Corá. E eles estavam privados da adoração ao seu Deus. E os filhos de Corá, eles expressavam um intenso anseio pela presença de Deus. Eles estavam longe da sua pátria, eles estavam impossibilitados de adorar a Deus, porque eles estavam cativos de um povo estranho, né? De um povo diferente que não adorava o mesmo Deus que eles adoravam, e por isso eles estavam com essa dificuldade
de ter a presença de Deus, de estar adorando a Deus. E se comparando aqui com a figura do servo, né, tem algumas traduções da Bíblia que fala que assim como a corça anseia por água, assim como a corça anseia pelas fontes das águas, assim a minha alma, ela anseia por ti, ó Deus. E essa era, então, esse Salmo 42 ali, os filhos de Corá, a nação de Israel, eles tinham muita saudade de Jerusalém, eles tinham saudade da pátria deles, e principalmente os momentos que eles se prostravam para adorar a Deus, né? Hoje, nós estamos vivendo dias difíceis nos tempos de hoje, aqui na nossa nação, né, na nossa pátria, o Brasil, onde nós vivemos dias trabalhosos e sem buscarmos a ajuda de Deus, nós estaremos como os filhos de Corá estavam. A nossa alma, ela fica angustiada, ela fica aflita, diante de tantas dificuldades, de tantas rotinas. Se nós não buscarmos a ajuda de Deus, nós corremos o risco de nós andarmos com a nossa alma angustiada. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas eu gostaria de pedir para você não sair daí, que já já nós estaremos de volta. Olá, estamos aqui de segunda a sexta, das 11h30 às 12h30, no Jornal da Manhã, na Morretes TV. Seu dia mais bem informado. Notícias, serviços e tudo o que impacta a sua rotina. Informação clara, rápida e confiável, para você ficar por dentro de tudo o que tem no nosso litoral. Notícias, cultura, esporte, turismo, entretenimento, negócios. Agora tudo em um só lugar, feito com credibilidade, profissionalismo e o carinho que a nossa região merece. Diretamente de Morretes, estamos acompanhando tudo o que movimenta o litoral. E em breve você vai poder acompanhar reportagens exclusivas, conteúdos feitos sob medida para você que vive aqui. A Morretes TV nasce com um propósito claro: valorizar o litoral, impulsionar o desenvolvimento regional e mostrar para o mundo a força do nosso povo. E se a nossa região cresce, a sua marca cresce junto. Agora, empresas de Morretes, Antonina e todo o litoral têm a oportunidade de anunciar em uma emissora feita para elas. Anunciar na TV não é mais algo distante. É simples, acessível e extremamente poderoso. A Morretes TV é uma vitrine para o litoral do Paraná, um espaço para fortalecer marcas e gerar resultados, aproximar negócio das pessoas que realmente fazem parte do nosso dia a dia. Aqui sua marca aparece com um propósito, credibilidade e alcance, porque investir em comunicação local é investir no crescimento da nossa própria comunidade. Quer fortalecer a sua marca e alcançar milhares de pessoas e fazer parte de um projeto que vai mudar a comunicação do litoral? Na Morretes TV, o conteúdo é feito com a cara da nossa gente. Jornalismo local, com credibilidade e proximidade. No agro, mostrando a força que move a nossa economia. Cultura e gastronomia, revelando os sabores e as tradições que nos tornam únicos. Tudo isso produzido com qualidade profissional e transmitindo na televisão e nas plataformas digitais para você estar sempre conectado ao que acontece na sua região. Morretes TV é mais do que um canal. É um movimento que conecta pessoas, ideias e oportunidades. É a nossa voz, a nossa imagem, a nossa região. Morretes TV. Feita por quem é daqui para quem é daqui. Internet e telefonia na qualidade que você precisa? Só na IP Link. Atendemos toda a região de Morretes e Antonina.
São 18 anos entregando serviço de qualidade com confiança que você merece. A IP-Link é a primeira empresa da região a ter fibra ótica, entregando mais velocidade em sua casa. Com nosso suporte especializado, estamos prontos para atender qualquer imprevisto com eficiência e agilidade. Entre em contato com o nosso time comercial e venha fazer parte do melhor provedor de internet da região. Pensou em internet e telefonia? Pensou em IP-Link. Quero agradecer você que aguardou e nós vamos dar continuidade à meditação da Palavra de Deus. Pequeno animal que está sendo citado aqui no Salmos 42, o servo, a corça, é um animal pequeno e ágil, tem o sentido aguçado, olfato e audição muito bons, e com o olfato, audição aguçados que eles têm, eles conseguem facilmente detectar predadores e eles conseguem também facilmente detectar fontes de águas. E tem algo curioso aqui neste pequeno animal, a corça, e quando eles conseguem farejar, detectar as fontes das águas, eles saem desesperadamente correndo em direção às fontes das águas, porque eles vivem na maioria das vezes no deserto, eles ficam muito tempo sem estarem perto das águas, e aí então o seu corpo exala um odor que ele facilmente é identificado pelos predadores. Então, quando ele avista a fonte das águas, ele sai correndo desesperado, ele se joga na água para ele poder se lavar, tirar aquele odor, para que ele não seja uma presa fácil dos predadores. E também outro fato curioso é que por eles também viverem no deserto, ficar muito tempo sem beber água, eles sentem necessidade. E aí eles saem correndo para saciar a sua sede, para beber a água daquela fonte. E é uma fonte que jorra, uma fonte que a água corre, é uma fonte de água limpa. Então, assim estavam as almas do povo de Israel, a alma dos filhos de Corá, quando eles estavam cativos lá na nação de Babilônia, e eles tinham muita sede da presença de Deus. E também, você que conhece a história de Daniel, aquele jovem que por ele não adorar lá a estátua de ouro que o rei tinha mandado fazer, e havia um decreto que todo aquele que não adorasse a estátua de ouro que o rei tinha colocado para ser adorado, seria jogado na cova dos leões. E Daniel, um jovem temente a Deus, por ele não adorar a estátua de ouro, ele foi jogado na cova dos leões. Mas um fato curioso aqui daquele jovem chamado Daniel é que Daniel, ele tinha no seu quarto, onde ele dormia, ele tinha uma janela de oração voltada para Jerusalém. E Daniel tinha costume de ali naquela janela, no seu quarto, era uma janela em direção de Jerusalém, e ele tinha costume ali de, durante 3 vezes ao dia, ele ali fazia seu momento de oração, de adoração ao Deus vivo, ao Deus que ele servia. E como é maravilhoso quando nós temos convicção de que nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso,
um Deus que cuida de nós, um Deus que atende o nosso clamor, que atende as nossas orações. E nós então nos prostramos em oração diante da presença deste Deus. A corça, esse animal é um símbolo de sede espiritual, por isso que ele é citado aqui no Salmos 42. Então a corça, ele é um animal e é um símbolo de sede espiritual. É o retrato de uma alma sedenta que anseia pela presença de Deus. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você nesta manhã, como nós já fizemos. Como que está a tua vida com Deus? Como que está a tua vida espiritual com Deus? Você tem tido esse desejo de estar na presença de Deus? Você tem reservado assim um período do dia, nem que seja um período curto, mas dobrar os joelhos, agradecer a Deus, fazer pelo menos a leitura de um texto da palavra de Deus e glorificar o nome do Senhor por tantas bênçãos que Ele tem derramado na tua vida. Então, um dos filhos de Corá, quando ele escreveu os Salmos 42, eu acredito que foi uma canção que ele escreveu, porque os filhos de Corá, eles eram levitas da casa do Senhor. Então eu acredito que foi uma canção que ele escreveu, e nessa canção ele começou dizendo assim, como a corça anseia pelas fontes das águas, assim a minha alma tem sede por ti, ó Deus. E sem a presença de Deus, a nossa alma é como aquela corça. Sem estarmos na presença de Deus, sem nós termos a presença de Deus na nossa vida, a nossa alma é como a alma daquela corça que vivia, ela tinha ansiedade pelas águas. A fonte das nossas vidas, as águas da fonte da nossa vida é Cristo. E é Ele que preenche todos os vazios da nossa alma. E Jesus, Ele é a fonte da água da vida. Quando Jesus estava lá diante do poço de Jacó com a mulher samaritana, Ele disse para aquela mulher: mulher, se você tivesse o dom de Deus e se você soubesse quem é que fala com você, você pediria água e Ele lhe daria água viva para você beber, água que jorraria para a vida eterna. Então, Jesus é a fonte de água viva para nós. Eu quero deixar essa meditação aqui para o enlevo espiritual da tua vida nesta manhã. Eu quero que você reflita mais durante o dia aqui no Salmos 42, para que você possa então estar fazendo esse propósito de colocar mais a tua vida na presença de Deus. Agora eu quero fazer uma oração intercessória pela tua vida. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Querido Pai Celestial, assim como a corça, ela tinha sede pelas correntes das águas, que neste momento em que nós estamos fazendo esta oração intercessória, todas essas pessoas que estão participando através deste canal de televisão, do aplicativo Iplink, Pai, a Morretes TV, o programa Momento de Fé, Pai.
essas pessoas que têm estado conosco, nos acompanhando no nosso programa e que têm estado atento à meditação da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo testifique na alma e no coração dessas pessoas o quanto vale a pena nós confiarmos e acreditarmos que existe um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus poderoso, que é Criador dos céus e Criador da terra, e que também nos criou, nos formou, e que o Senhor cuida das nossas vidas, e que o Senhor está atento às orações que nós temos feito, e que o Senhor tem prazer em responder a nossa oração. Pai, se alguém está passando agora por alguma necessidade, alguém está precisando de uma cura, da solução de um problema, que o Senhor esteja atendendo o clamor dessa pessoa, Pai, e esteja abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo de que o Senhor já ouviu a nossa oração e já respondeu, nós queremos agradecer e dizer muito obrigado ao Pai. Eu quero agradecer você que esteve aí junto comigo, participando desses momentos muito bons aqui na presença do Senhor e meditando na palavra de Deus. Eu quero pedir que você esteja novamente amanhã, nesse mesmo horário, quando nós estaremos aqui trazendo mais uma meditação da palavra de Deus e orando mais uma vez com a tua vida.